A paz continua sendo algo muito buscado e desejado na nossa sociedade. A hostilidade e o atrito só crescem. Disseram que a pandemia nos tornaria mais sensíveis, mais pacificadores, mas é emblemático que logo no primeiro mês após a pandemia estourou mais uma guerra. No âmbito pessoal, familiar, na sociedade em geral, entre as nações, estamos buscando advogados, tentando resolver atritos em processos judiciais, fazendo acordos, conversas e nada da tão sonhada paz chegar. Os cristãos, seguidores de Jesus, não estão isentos à dificuldade. Nós também sofremos com a falta de paz e seus diversos efeitos negativos. Só que a paz é uma marca distintiva da pessoa piedosa. Uma pessoa que realmente tem a sua vida centrada em Deus vai ter essa marca distintiva da paz. Primeiro porque é um traço do caráter do próprio Deus. E todo filho carrega os traços do Pai. Segundo porque Deus tomou a iniciativa de estabelecer a paz entre nós, a paz no coração pessoal, a paz coletiva. Terceiro, Jesus prometeu sua paz e ordenou que a paz reinasse em nós. E quarto lugar, a paz é um fruto do Espírito. Então, se o Espírito atua e governa na vida de uma pessoa, ela vai manifestar a paz. Eu gostaria de destacar para você nessa mensagem 3 nuances da paz bíblica, que é a paz espiritual, a paz interior e a paz relacional. Não são paralelas e distintas, caminhando em trajetos diferentes. A paz espiritual, a paz interior e a paz relacional se misturam, se complementam e se reforçam num só traço de caráter. A primeira nuance da paz é a paz espiritual. A condição natural de qualquer ser humano diante de Deus não é pacífica. Por causa do pecado e da rebeldia que está no coração e na vida de todos nós, o nosso estado natural é de alienação de Deus. Estamos sem contato com Deus, desinteressados por Deus e sem afeições por Deus. E além de alienação, estamos num estado de inimizade, debaixo de sua ira, banidos da sua presença. Essa é a realidade. Colossenses 1:21 diz assim: vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. E veja, a religiosidade, a prática de boas obras, boas ações, só dão um falso senso de um relacionamento bom com Deus e acabam só agravando o problema porque não revertem a situação real de inimizade. E o efeito de estarmos em inimizade com Deus é aquele de Isaías 57 que diz: mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Como que essa paz com Deus pode ser estabelecida então? Só há uma única maneira. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: tendo sido, pois, justificados ou declarados justos pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, por causa do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Veja, a única maneira de eu entrar numa relação de paz com Deus é eu ser declarado justo por Deus, ser justificado. O que é justificação? É o ato de Deus declarar justo um pecador. E nesse ato está incluso Deus absolver o pecador da culpa e atribuir a esse pecador o mérito de ser justo. Então o pecador fica livre da condenação e fica aceitável diante de Deus. Ele entra numa relação de paz com Deus. Inclui então que essa é uma decisão judicial que acontece na mente e no coração de Deus, que nos concede uma posição legal definitiva diante de Deus e que é totalmente realizada por Deus e não por nós e que é uma ação perfeita. Mas que méritos que podemos ter? Por quais méritos nós podemos ser declarados justos diante de Deus se somos pecadores? 2 Coríntios 5:21 traz a resposta. A Bíblia diz assim: Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. O mérito
de sermos declarados justos diante de Deus não é nosso, não é a nossa justiça que pesa, é a justiça de Cristo. O mérito vem dele por meio de uma atribuição dupla. Então, a justiça perfeita de Cristo é atribuída ao pecador, é emprestada, é dada, é concedida, e a completa injustiça do pecador é tirada dele e atribuída a Jesus Cristo. Então, é Jesus que vira essa chave e nos coloca num relacionamento de paz com Deus. Um relacionamento onde Deus está a nosso favor. E isso acontece quando eu coloco a fé em Cristo, eu passo a desfrutar de uma relação de paz com Deus. Conta-se que foi feita uma competição de pintura e o tema era o quadro que melhor representasse paz. E dois finalistas chegaram ali e um quadro tinha uma belíssima paisagem primaveril, retratando um campo florido, borboletas, flores, um céu azul, nuvens, um dia lindo. Um quadro que competia fortemente para ser o melhor quadro que representava a paz. O outro quadro era um quadro escuro, retratando o mar agitadíssimo, com ondas enormes e um severo temporal, raios e relâmpagos. E após analisarem os dois quadros, os juízes decidiram que o segundo quadro, o quadro que ganharia, era o quadro com a tempestade, o quadro escuro, o quadro com as ondas bravas. E foram levantados questionamentos e a resposta foi o seguinte: vocês observaram que nesse quadro onde há tempestade no mar, há ali um rochedo e numa fenda no rochedo uma ave está com seus filhotes descansando tranquilamente, em segurança, naquele refúgio? Aquilo é paz. É mesmo cercado por turbulências, você tem experiência e a segurança de estar em paz. O que isso nos mostra? Que Cristo é o nosso abrigo perfeito no temporal. Nós estamos protegidos da condenação pelo pecado, da culpa, da ira de Deus, da morte e do inferno. Estamos protegidos disso tudo por Cristo, que é a nossa rocha, porque Ele sofre o castigo do pecado em nosso lugar. E isso nos coloca numa condição de paz com Deus. Essa é a paz espiritual. Além de estar em paz com Deus e por causa dela, eu começo a desfrutar de paz comigo mesmo. O próprio texto de Romanos 5:1, que diz que nós temos paz com Deus quando Ele nos declara justos por meio de Cristo. O texto diz assim no versículo 2: foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Veja, já que Deus nos declarou justos, isso é graça, isso é presente, isso Ele fez por meio de Cristo, então nós temos paz interior, nós desfrutamos de segurança e alegria. Mas nem sempre sentimos essa paz, mesmo tendo crido em Jesus. Por quê? Porque há perturbadores da paz, vamos dizer assim. Adversidades pequenas, adversidades grandes que roubam a nossa paz, porque lidamos com elas do nosso jeito, e então ficamos ansiosos, agitados, angustiados, irritados, fazendo planos, invejando outros, guardamos ressentimento e por aí vai, e a paz vai embora. Agora, Jesus deu uma garantia de paz, uma garantia formidável. Jesus diz assim, isso está escrito em João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Há duas promessas relacionadas à paz que Jesus nos dá aqui. Primeiro, promessa, parece que não garante paz alguma. Teremos problemas no mundo. E problemas que indevidamente vão tirar a nossa paz. Uma das principais formas que os problemas tiram a nossa paz é por meio da incerteza, é por meio do será que? Será que esse tratamento vai curar da minha doença? Será que meu carro vai funcionar? Será que eu vou conseguir continuar no emprego? Será que eu vou passar no vestibular? Será que eu vou entrar nesse concurso público?
Bem que Jesus avisou, nesse mundo teríamos problemas e incertezas. Essa é a primeira garantia, essa é a primeira promessa. Mas a segunda promessa de Jesus é: eu venci o mundo. Tenham ânimo. Ele tem poder sobre todo o universo. Jesus é vitorioso sobre o mundo e ele exerce o poder para o nosso bem. Veja, uma outra parte da Bíblia diz que Jesus ele cuida de cada pardal e nenhum cai sem o consentimento dele. Ele conhece cada fio de cabelo da cabeça que cai. E olha, quando ele diz que ele venceu o mundo, ele está dizendo que ele exerce essa soberania, esse cuidado, esse controle em nosso benefício. Ele orquestra todas as coisas para o nosso bem. E por que então nós nos preocupamos ao invés de termos paz? Porque não cremos. Não cremos que o Deus que cuida do pardal também cuida do nosso emprego. Não cremos que o Deus que tem ciência de cada fio de cabelo que cai também tem conhecimento de cada situação da nossa vida. Para ter paz interior é preciso renunciar ao cargo de gerente geral do universo. Não tem como. Então, como encontramos a paz? Eu quero partir para um outro texto bíblico, que é Filipenses 4, 6 e 7. O apóstolo Paulo diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, se Cristo orquestra todas as coisas para o nosso bem e garantiu que teríamos problemas no mundo, mas que ele venceu o mundo, o que nós devemos fazer? Ir a Deus em oração. Está escrito aqui: apresentem seus pedidos a Deus, orem a Deus pedindo aquilo que precisam. A respeito de tudo. Nada é tão grande que Deus não possa cuidar, lidar e fazer. E nada é tão pequeno que Deus diz assim: não me importo com isso. Apresente-se diante de Deus em tudo aquilo que vocês precisam. Mas Filipenses também diz ir a Deus com ações de graças, agradecendo-lhe por tudo que ele já fez, agradecendo a Deus por sua fidelidade passada. Isso estimula a fé no presente. Agradecendo porque Deus estava, está e sempre estará no controle de todas as circunstâncias para o nosso bem. Agradecer porque Deus não permite que venha sobre nós uma tribulação maior do que nós podemos suportar. E qual é o resultado? Não é o livramento da aflição, não é a tempestade cessar, é experimentar a paz que vem do próprio Deus em meio à tormenta, à tribulação e à adversidade. Conta-se que um pai, muito cuidadoso com a sua filhinha, estava numa avenida muito movimentada de uma grande cidade, precisando atravessar essa avenida e não havia farol e muitos carros e ninguém parava. E aflito, depois de alguns minutos, muito esforço, segurando firmemente as mãos de sua filha, ele conseguiu chegar do outro lado da avenida. E assim que ele chegou, as primeiras palavras da sua filha foram: papai, olha esse prédio aqui, ele tem 10 andares, eu consegui contar direitinho. A garotinha estava aprendendo a contar e porque ela confiava no pai, de mãos dadas para o pai, o perigo da avenida, dos carros, não roubou a sua paz. Essa é a paz de espírito que nós podemos experimentar quando decidimos andar de mãos dadas com esse Deus que nos declarou justos pela fé em Cristo. Esse Deus está comigo, Ele está com você. Se não provamos dessa paz, qual é o motivo? Via de regra, estamos buscando livramento e não paz sobrenatural. Estamos procurando que Deus faça aquilo que nós queremos e não que Ele mesmo enche o nosso coração de paz. A paz só vem e guarda o coração e a mente quando oramos dessa forma, entregando nossas causas a Deus e agradecendo. Então, se você não prova dessa paz, talvez você precise examinar seus motivos. Você está buscando de Deus que te livre ou que Ele te dê paz? Se você está buscando que Deus te livre, você está buscando circunstâncias desejáveis. A paz de estar tudo bem e não a paz do próprio Deus. Esse é um grande equívoco. A paz interior não vem de circunstâncias tranquilas, mas vem de um coração despreocupado. Então examine seus motivos e peça ao Espírito Santo que lhe dê paz.
Porque a paz é um fruto do Espírito. Ele tem competência de produzir isso em você e você é incumbido de pedir essa paz a Ele. E se você então desfruta de paz espiritual, desfruta de paz interior, a terceira nuance da paz bíblica é a paz com os outros. Ela também será uma marca na nossa vida, é a paz relacional. Você deve saber que na Bíblia tem uma lista de obras da carne, atos da natureza pecaminosa, ações da natureza pecaminosa. Nessa lista predominam ações, atitudes totalmente opostas à paz nos relacionamentos. Essa lista está lá em Gálatas 5 e diz assim, verso 19: quando vocês seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja. Você vê, todos esses itens estão ligados à falta de paz nos relacionamentos. Mas outra lista vem logo depois dessa de Gálatas 5. Uma lista de virtudes que resultam do Espírito Santo governando e agindo no coração, na vida de uma pessoa. E nessa lista de virtudes, a paz de uns para com os outros aparece no topo. Gálatas 5, 22 diz, o fruto, o Espírito produz esse fruto, amor, alegria e paz. Todo o Novo Testamento ressalta a importância da paz. Existem 3 versículos que nos chamam a atenção. Romanos 14, 19 diz assim, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz. Hebreus 12, 14 diz, esforcem-se para viver em paz. 1 Pedro 3,11 diz, busque a paz com perseverança. Todos eles falam para buscar a paz. E isso nos remete a um esforço intenso, a uma vigilância de ir no encontro de alguma coisa, uma busca obstinada, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, nos gastarmos, nos desgastarmos, nos humilharmos, fazer o que for necessário para atingir o alvo de estar em paz com as outras pessoas. Você já ouviu falar de Eric Liddell, famoso corredor escocês? Conta-se, e a vida dele foi retratada no filme Carruagens de Fogo, ganhador do Oscar de 1981. Eric Liddell, esse corredor que também foi missionário, serviu como missionário na China durante 20 anos. E nos 2 últimos anos ele passou num campo de prisioneiros no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. E Eric era conhecido como um pacificador entre indivíduos e grupos, sempre que a discórdia se inflamava no ambiente estressante do campo de concentração. A vida de Eric Liddell, deixou uma profunda marca positiva em todas as pessoas. Quando um soldado, um guarda japonês, perguntou por que é que o Eric não tinha se apresentado na chamada, alguém informou a ele que ele tinha morrido algumas horas antes. E então aquele guarda fez uma pausa e comentou assim, Eric era um cristão, não é verdade? Veja, Eric não falava japonês, o guarda não falava inglês. Eles apenas se contactavam na hora da chamada 2 vezes por dia. Como é que aquele guarda soube que ele era cristão? Aquele guarda viu Cristo na vida de Eric, porque ele resolvia conflitos no campo de concentração. Felizes os que promovem a paz. Foi isso que Jesus disse, não foi? Pois serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores estão, eles próprios, tão revestidos da paz de Deus. Uma tão grande qualidade é que eles exercem essa paz no seu relacionamento com os outros e ajudam outros nesse sentido. Aquele que tem a paz espiritual e a paz interior não está preocupado em ganhar disputas e contendas, está preocupado em estar em paz e promover a paz em todos os seus relacionamentos, testemunhando do amor reconciliador de Deus em Cristo Jesus, seja em casa, no relacionamento conjugal, com os filhos, no trabalho, na escola, na igreja. A paz vem em primeiro lugar e nós podemos mostrar Cristo aos outros pela maneira como lidamos com os conflitos. Mas como fazer isso? Como buscar a paz com os outros? Eu quero dar algumas medidas práticas para você para encerrarmos essa reflexão. Se o cristão está em atrito com outro,
ele não pode estar em paz com o Pai Celestial. Então, como que nós buscamos a paz? Primeiro, tome medidas para restabelecer a paz quando você ofender alguém e quebrar a paz. Eu sei que isso é constrangedor, eu sei que isso é perigoso, porque depois de pisar na bola com alguém, você tem que ter coragem de admitir que pisou na bola, porque é muito fácil empurrar o problema para os outros. Depois que você entende a sua responsabilidade, mesmo que a pessoa possa te evitar, te rejeitar, reagir negativamente, não importa. Tome essas medidas, vá até a pessoa, converse com ela, peça perdão, tente resolver a situação e romper essa barreira de atrito que foi estabelecida. Segundo lugar, mantenha a paz mesmo que você seja a pessoa injustiçada. A palavra de Deus em Romanos 12 diz assim: nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, inclusive daqueles que fazem o mal. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Como que eu vivo em paz com todos? Fazendo o que é melhor para todos. E mesmo que essas pessoas tenham me feito o mal, eu devo fazer o bem a elas. Então, se eu me acho vítima de algo que possivelmente pode quebrar a paz, isso não é desculpa para eu abandonar a busca pela paz. Então, mantenha a paz mesmo que você seja ou se sinta a pessoa injustiçada. Terceiro lugar, jamais busque vingança. Fazer isso na prática ou alimentando vingança mentalmente no coração é contrário às Escrituras. Romanos 12 diz claramente: amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Fazer justiça é prerrogativa divina. Somente o juízo, o julgamento do Senhor está sempre alinhado com a verdade. Só Ele conhece plenamente todos os fatos e os motivos das outras pessoas. Nós não. E se deixarmos a justiça nas mãos de Deus, Ele está garantindo o quê? Que Ele vai retribuir, porque a justiça dele é perfeita. Mas há um alerta aqui. A certeza de que Deus vai fazer justiça não é também para você satisfazer seu próprio senso de justiça. Deus vai vingar, tomara que Ele se vingue mesmo. Não. A certeza de que Deus vai julgar precisa remover do seu coração e da sua mente o desejo ou o pensamento de vingança. Não cabe a mim e a você nos preocuparmos em fazer justiça. Cabe a nós ganhar o ofensor, aquele que nos faz o mal, aquele que pisou na bola conosco. Finalizando essa reflexão, a paz bíblica tem 3 nuances: espiritual, interior e relacional. O que você pode fazer hoje, agora? Com a paz espiritual, a paz com Deus, você pode obter essa paz crendo em Jesus Cristo. Ele declara você justo no momento exato em que você confia sua vida a Cristo e de uma vez por todas. Se você já creu em Cristo e já é justo aos olhos de Deus, reafirme essa sua escolha e agradeça ao Senhor por esse imenso privilégio. Você já tem paz espiritual, você já tem paz com Deus. Em relação à paz interior, o que você pode fazer? Hoje mesmo, aí onde você está, entregar a Deus os perturbadores da sua paz, problemas que você está tentando resolver, assim como aquela garotinha de mãos dadas com o pai, não foi afligida pelo trânsito ao seu redor. Assim Deus quer que você ande neste mundo de mãos dadas com Ele, de modo que as adversidades, os problemas, as incertezas não roubem a paz do seu coração. Entregue a Deus, fale com Ele, confesse o pecado da autossuficiência, confesse o pecado do orgulho, de você querer resolver as coisas do seu próprio jeito. Com relação à paz nos relacionamentos, o que pode ser necessário que você faça hoje? Renunciar a atitudes antipacíficas que você pode estar tendo com pessoas da sua igreja, com pessoas do seu lar, da sua escola, do seu trabalho. Decida a partir de hoje parar de retaliar, de se afastar, de olhar com cara feia. E decida a partir de hoje ter atitudes pacificadoras.
de ir em direção às pessoas, abençoá-las, tratá-las bem, ser simpático com elas, dizer coisas boas a elas, ter atitudes pacificadoras nos relacionamentos. Deixa eu terminar com uma história. Um dia, a paz se vestiu de homem e conviveu com a humanidade aflita e sofredora. Ele mantinha-se em paz mesmo diante das situações mais agitadas e assustadoras. Quando esse homem foi agredido, ele se manteve sereno. Quando foi caluniado, mostrou tranquilidade. Diante da tempestade no mar, ele pediu calma. Pregado na cruz, ele continuou em paz. Todavia, antes de partir, ele afirmou: a minha paz eu deixo para vocês como exemplo. A minha paz dou a vocês como modelo para vocês seguirem. Vamos orar? Deus, enche o nosso coração da tua paz. Eu sei que o Senhor é o Deus de paz e deseja que seus filhos vivam em paz. Encha-nos da paz contigo, a paz espiritual, a paz de sermos aceitos na sua presença, de toda inimizade, atrito e conflito do pecado ser quebrado pelo teu Filho que morreu na cruz por nós. Encha-nos da paz interior, a paz de sabermos que o Senhor está conosco, cuidando de cada detalhe da nossa vida. E enche-nos de paz nos nossos relacionamentos. Que a marca da nossa vida relacional, social, seja a compaixão, a alegria, a partilha, o companheirismo e não o atrito, a inveja, o rancor, a amargura e a distância. Quebra toda barreira contrária à paz que houver em nossa vida e em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.